professora Célia é professora da Faculdade de Saúde da Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano da Universidade de Évora, é minha colega no Centro de Investigação do ICT, com quem trabalho e gosto muito do trabalho que desenvolve, e desenvolve um conjunto de pesquisa e de investigação a nível de ar e de pólen. Sim. Célia, ora bem, antes de mais, e se calhar antes de avançar, eu peço imensa desculpa por, enfim, a pessoa que estava ali na fotografia já não ser bem, é a mesma, mas é um bocadinho diferente, também evoluiu, responsabilidade minha, devo dizer, mas sim, é a mesma pessoa, só que está um bocadinho diferente. Eu também, dentro daquele tema que estava proposto, obviamente que depois acabei por dar um título que fosse mais representativo daquilo que eu vou mostrar. Queria-vos também, e antes de mais, pôr-vos à vontade para interromperem quando quiserem, portanto a apresentação é totalmente informal, portanto podem interromper quando quiserem e no final também podem tirar todas as dúvidas e fazer as perguntas que vos suscitar aquilo que eu vou dizer. Antes de avançar, claro que eu vou sempre falar em português, mas infelizmente eu não consegui traduzir tudo para português o que tinha aqui. Portanto, há alguns slides que obviamente eu já usei noutras apresentações e estavam em inglês, ou os gráficos estão em inglês, embora o texto esteja em português. Portanto, tem assim um bocadinho da mistura das duas línguas, mas a mensagem está lá e eu achei que era importante, mais que, enfim, formalizar demasiado ou perder tempo a traduzir, que tivesse uma apresentação que fosse ao encontro do tema que estava proposto. Os pontos-chave da minha apresentação vão-se focar, enfim, eu não sabia bem qual era a vossa formação de origem, portanto não sei muito bem quais são os conteúdos que vocês já conhecem e, portanto, há aqui uma parte inicial que eu resolvi focar e, portanto, decidi logo começar com a constituição do ar, o que é o ar e a que é que nós chamamos ar, o que é o espasmo atmosférico, que é uma terminologia que agora se utiliza e em que, no fundo, o que é que estamos a dizer quando falamos do espasmo atmosférico, qual é a sua distribuição indoor, como estamos agora, nós agora passamos muito tempo aqui dentro de portas, mas de facto dentro de portas também há características específicas do ar influenciadas pelo local e lá fora, não é? Onde cada vez passamos menos tempo, pelo menos no que diz respeito às sociedades mais urbanizadas. Mas vou-me focar principalmente na amostragem e nos amostradores. Ou seja, na componente mais até metodológica do que, e o que é que se pode fazer com os métodos do que propriamente discutir em termos muito profundos a componente mais científica. Mostrar um pouco como é que usando vários métodos nós chegamos à composição de bioaerossóis do ar e depois como é que as alterações climáticas e o uso da terra podem influenciar este espasoma. Portanto, isto é mais ou menos o panorama. E eu trazia aqui uma brincadeira para fazer convosco se quiserem, mas, enfim, se não quiserem vamos avançando, que era pegarem aí no telemóvel e tentar fazer uma pesquisa no Google, pôr lá ar e ver o que é que vos aparece. Não é? Experimentem lá fazer uma pesquisa, para perceberem o quão importante é escolher as palavras-passe quando fazemos uma pesquisa. Portanto, ao pôr ar, o que é que vos aparece? O Parlamento, a Assembleia da República, que é uma coisa extraordinária. Portanto, em vez de aparecer o ar, não, aparece a Assembleia da República. Porquê? Porque, de facto, se calhar vem nas notícias agora, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas se pusermos atmosfera, já aparece uma coisa diferente. Não é? Se pusermos atmosfera, as coisas mudam. E muito rapidamente aparecem ali, estão a ver quantos resultados aparecem em menos do que um segundo. O que significa que, de facto, este é um aspecto que é muito, muito falado hoje em dia. Não é? O Google para estas coisas é relativamente bom, porque permite-nos medir tendências. Não é? E, portanto, de facto, há uma forte tendência para estudar, ou há muitos trabalhos, ou muitas notícias que referem à atmosfera. Ora, então, quando olhamos para a atmosfera, estamos então a falar de quê? Estamos a falar, em primeiro lugar, de um meio gasoso, constituído principalmente por gases, não é? E os gases que predominam na atmosfera terrestre são o azoto,
não é? N2, na sua forma bimolecular, biatómica, o oxigênio, e eu peço desculpa porque a imagem está escrita em brasileiro e eu não fiz a alteração, mas de facto é o azoto, o oxigênio, que é 1/5 da nossa atmosfera atual. Não era assim há muitos anos atrás, na história da Terra, mas neste momento é assim, e depois apenas 1% de outros gases, onde se inclui o dióxido de carbono, e que ao longo da história, pelo menos nos milénios mais recentes, tem vindo de facto a modificar-se e a aumentar ao longo do tempo. Mas contém também vapor de água e gases raros, obviamente. Mas reparem que isto é uma pequenina percentagem, é de facto ali 1% da atmosfera. Mas além dos gases que constituem a matriz do ar, existem outras coisas no ar. No ar existem os aerossóis. Portanto, o ar não são só gases, também é matéria particulada. E estes aerossóis, esta matéria particulada, pode ser constituída de facto por matéria sólida ou gotículas, portanto, fases líquidas e fases sólidas na constituição desta componente. Estes aerossóis têm ainda a particularidade de poderem ser de origem natural ou antropogénica. De facto, nós contribuímos, e aqui nesta imagem está ali representado como se fosse aquelas partículas. Claro que elas não são visíveis a olho nu e, portanto, este é só um esquema. Elas são, nós não conseguimos vê-las visualmente e mesmo ao microscópio às vezes é difícil. Agora, nós de facto conseguimos modificar a constituição da nossa atmosfera e nos ambientes urbanos ela é distinta daquela que ocorre nos ambientes rurais, principalmente devido às nossas atividades humanas, que afetam, de facto, a constituição da atmosfera, lançando na atmosfera gases que são importantes por serem nefastos para os seres vivos, quer para os ecossistemas em geral, quer para o homem. Portanto, os derivados do óxido nítrico, as várias formas de óxidos dos NOs, não é? Que hoje chamam os NOxes, que no fundo pode ser óxido nítrico ou então pode ser dióxido de azoto ou outras formas que aparecem destes NOxes que podem ser prejudiciais aos sistemas vivos, mas além desse também o ozono em baixa altitude, portanto o ozono é muito bom na estratosfera, mas não é nada bom aqui próximo da superfície, na medida em que é um componente extremamente oxidante e agressivo para os seres vivos. Para além disso, há ainda os componentes sulfurosos, que são também eles muito importantes e que originam, por exemplo, as chuvas ácidas em várias zonas. Portanto, isto relativamente à composição, à suspensão do ar, porque no fundo o ar é constituído por uma matriz gasosa, mas onde há materiais em suspensão. Então, e dentro destes aerossóis, existem aqueles que são de origem natural e dentro dos de origem natural, que podem ser, por exemplo, provenientes das erupções vulcânicas, que é uma condição natural, existem os bioaerossóis, que são especificamente derivados e produzidos pelos seres vivos, ou seja, pelo bioma que temos na Terra, não é? Então, agora, se pesquisarem bioaerossóis, o que é que vos aparece? Só para termos aqui alguma percepção do que é que acontece, enfim, se é um assunto muito estudado ou não hoje em dia. O que aparece? Aparecem muitos. E aqui é engraçado, porque se calhar há uns de vocês que não vão encontrar muitos trabalhos. A mim, por exemplo, aparece-me isto. E o Google é inteligente, vocês sabem, não é? No meu computador é capaz de aparecerem coisas diferentes, porque eu faço pesquisas mais vezes sobre bioaerossóis. E faço muitas vezes, pesquiso trabalhos e faço download de artigos sobre o assunto. E, portanto, quando eu pesquiso no Google os bioaerossóis, a mim aparece-me aquele tipo, quando ponho bioaerossóis em português, aparecem 8.000 apontamentos, mas se eu puser em inglês, bioaerosols, aí aparecem 584.000, ok? Portanto, de facto, a forma como fazemos a pesquisa pode influenciar os trabalhos que nos aparecem. E as nossas pesquisas habituais também influenciam o que aparece em primeiro lugar, porque o Google, de facto, usa aqui umas ferramentas de inteligência artificial que adapta o que ele oferece
ao que é mais habitual aquele indivíduo procurar. E, portanto, isto não deixa de ser também uma chamada de atenção para o tipo de pesquisas que nos aparece. Às vezes é preciso ir mais fundo, porque se for uma coisa diferente daquilo que estamos a fazer, é provável que não apareçam em primeiro lugar os trabalhos mais importantes numa dada área científica. Ora bem, então, quem são então os aerossóis? Os aerossóis são então derivados dos sistemas vivos e eles podem ser pedacinhos de plantas que estão quebrados e aerossolizados, podem ser pólen, e o pólen é produzido pelas plantas para a reprodução sexuada e, portanto, pode ser libertado na atmosfera e disperso pelo vento, ou pode ser transportado por insetos de planta em planta e, portanto, no caso aqui da alergia, as plantas que nos interessam mais são aquelas que são polinizadas pelo vento, são as anemófilas, porque as outras normalmente não libertam quantidades de pólen significativas para a atmosfera, elas praticamente não se encontram e esses grãos de pólen não têm muita capacidade de ficar dispersos em suspensão porque eles são densos o suficiente para se depositarem rapidamente. Além disso, são pegajosos. Os pólenes produzidos por plantas que são polinizadas por insetos ou outros animais são, de facto, pegajosos, têm uma superfície pegajosa e normalmente não se libertam dos estames. Isso acontece, sim, com aquelas que são polinizadas pelo vento. Está bem? Mas podemos ter outras coisas, podemos ter bactérias, podemos ter vírus, podemos ter fungos e esporos fúngicos, podemos ter partes da componente vegetativa dos fungos e os seus próprios esporos e também podemos ter algas e outros materiais. Também há em suspensão, não estão ali obviamente, faltam ali alguns que são de origem animal. Ali estão principalmente os de origem vegetal, mas nós também emitimos partículas para a atmosfera, designadamente a descamação da pele, que faz com que haja também partes de animais, no nosso caso epitélios em suspensão, e aí estes são menos importantes lá fora na rua, que está tudo muito diluído, mas aqui no interior, por exemplo, estes componentes derivados dos animais, designadamente dos ácaros e os epitélios animais, são importantes alergénios que também podemos encontrar. Isto só para dar assim uma visão geral. Claro que os bioaerossóis, então, já foram percebendo que eles existem num ciclo. O ciclo de emissão, distribuição, transporte e depois deposição. E que eles serão variáveis de acordo com os ambientes. Portanto, é natural que num ambiente terrestre, se calhar não predominam as algas, mas se calhar num ambiente aquático ou próximo da superfície dos lagos, que possam aparecer micro-organismos no ar que são emitidos pelo próprio lago. E de facto é isso que acontece. Nós temos alguns tipos específicos de aerossóis de origem biológica, designadamente fungos, pólenes, esporos e bactérias, que aparecem principalmente nos ambientes terrestres, enquanto que nos ambientes aquáticos aparecem principalmente microalgas e cianobactérias, que são, de facto, emitidas pela superfície da água. No caso do transporte, os aerossóis, dependendo do tipo de aerossóis, eles podem ser transportados a curta distância, que são apenas alguns metros ou centenas de metros, mas também podem ser transportados a média ou longa distância, e aí já estamos a falar de centenas de quilómetros, eventualmente até mais que isso. Este caso que aqui está, aquela imagem que temos ali, é uma imagem de um trabalho nosso em que nós estivemos a tentar seguir os pólenes de cipreste para perceber um pico estranho que nós encontramos em Évora e que pensamos que vinha lá de cima das florestas de cipreste do norte, uma vez que nós já não tínhamos cipreste em floração no Alentejo. E, portanto, é um trabalho que pretende exemplificar, de facto, este transporte que pode acontecer a longa distância e que vai afetar aquilo a que as pessoas estão expostas noutro local. De
facto, quando nós olhamos e pensamos nos bioaerossóis, eles são de facto um tópico importante, e são um tópico importante se calhar nas últimas 2 décadas, e se virem aqui, estes são alguns dos trabalhos de revisão que não são muito antigos, não sendo já do ano passado, não são muito antigos, e vejam como de facto se faz revisão da composição dos bioaerossóis e da sua importância para a saúde pública, designadamente esta revisão que aborda os tipos mais importantes dos bioaerossóis, bem como a sua composição bioquímica, e relaciona essa informação com a saúde humana. Os bioaerossóis, de facto, podem ser de muitos tamanhos diferentes. Este quadro que aqui está é para exemplificar o tamanho dos aerossóis em geral na atmosfera. E vejam como as moléculas gasosas são, de facto... Tenho um apontador. Não sei se... Eu vou tentar usar aqui. Não sei se veem o meu rato. Não, não se vê ali, mas se eu tiver um apontador ele já se vê. Ora bem, estão a ver? Quer dizer, temos aqui as moléculas gasosas, que constituem de facto a matriz gasosa, muito pequeninas, não é? Muito pequeninas, esta escala está aqui em micrómetros, e depois reparem que temos aqui todo um conjunto de materiais que podem aparecer no ar. Alguns deles são moléculas, designadamente os pesticidas também se encontram aqui na componente molecular. O fumo do tabaco, que também está aqui, porque o fumo de tabaco não emite só gases, emite também partículas, emite as cinzas, e que aparecem aqui. Reparem o nevoeiro, as partículas de água no nevoeiro são maiores do que as partículas, do que a matéria particulada emitida no fumo de tabaco, e depois temos aqui, e depois vai aumentando até dar origem de facto a nevoeiros mais grossos e à chuva, mas temos aqui, por exemplo, temos aqui os bioaerossóis. Portanto, cá temos aqui as células de fungos, designadamente as leveduras, os mofos, as bactérias, que são mais pequeninas que qualquer um daqueles dois, e depois temos aqui o pólen. Reparem que o pólen encontra-se talvez, no caso dos bioaerossóis, é talvez dos maiores, não é? Que se encontra aqui nesta escala dos micrómetros. Mas se quisermos ainda ver, temos aqui os vírus. Os vírus são de facto muito pequeninos e são mais pequeninos do que a matéria particulada emitida pela queima de materiais fósseis, designadamente o óleo e o gasóleo, mas também até a queima de materiais vegetais, como é o caso do fumo do tabaco e potencialmente os fogos florestais, que também emitem para a atmosfera grandes quantidades de material particulado. Ora, e porquê é que nós nos interessamos tanto por este material particulado? Porque ele de facto pode causar doença, pode causar morbilidade, doença grave, e pode até inclusivamente causar a morte em alguns casos. Por exemplo, a asma alérgica é uma forma que pode ser mortal de alergia, não é? Nem todas as alergias são assim, mas a asma de facto encontra-se entre as mais graves. Mas a morbilidade, que é no fundo aquilo que sofrem a maior parte dos alérgicos durante a primavera, em que se sentem muito doentes, às vezes até têm febre, de facto é causado por alguns destes agentes que aqui foram referidos. Mas para além destes temos ainda as infecções. As infecções podem ser mortais e as infecções podem ser causadas principalmente por vírus e bactérias, mas também em alguns casos por fungos, e de facto elas podem ser mortais. Portanto, as pneumonias que são causadas por estes agentes infecciosos podem de facto ser importantes. Portanto, a razão de estudarmos os bioaerossóis está muito relacionada com a causa de doença em seres humanos, mas não só. Também com a causa de doença nas culturas, quer as agrícolas, quer as florestais, em que podem causar a morte de árvores ou de ecossistemas inteiros. Este exemplo que temos aqui refere-se a um caso específico, que foi a fome que foi sentida no início do século XX na Irlanda por causa de um fungo que infectou toda a colheita de batata, o que significa que no inverno a batata é a base da alimentação naqueles países mais do norte, e um fungo conseguiu destruir a colheita e portanto houve de facto uma fome que foi registada
e que foi devida àquele fungo. Tivéssemos nós feito uma monitorização cuidada dos esporos deste fungo no ar e talvez tivesse sido possível prevenir a degradação daqueles alimentos que de facto eram a reserva alimentar daquele inverno. Portanto, esta é a razão pela qual estudamos de facto os aerossóis, é porque eles podem ser causadores de doença para as pessoas, mas também causadores de doença para o ecossistema ou causar insegurança alimentar, portanto, destruição dos alimentos. Ora então, como é que nós então vamos fazer isto, não é? Portanto, a pergunta aqui que me traz hoje aqui, passada esta introdução, é exatamente como é que vamos fazer isto, como é que então vamos olhar para o ar e estudar a matéria particulada que encontramos no ar. E onde é que interessa fazer isso e como é que, e quando é que interessa fazer isso. E, de facto, se vocês forem pesquisar métodos para fazer colheita de bioaerossóis, aparecem uma quantidade enormíssima de equipamentos diferentes, ok? Possibilidades diferentes para fazer a colheita, quer fora, como são os exemplos que aqui estão. Este equipamento que nós temos aqui em baixo é um equipamento, estes dois equipamentos que aqui estão na linha inferior podem ser usados quer no ambiente outdoor, quer no ambiente indoor, mas há outros, e uns são mais rudimentares, são mesmo muito rudimentares, como este exemplo que aqui está, que é um conjunto de baldes muito simples para fazer a colheita dos aerossóis que se depositam, claro que aqui recolhe-se o que está a ser depositado, ou podem ser muito avançados, como estes exemplos que aqui estão, que são máquinas extremamente sofisticadas, com bombas sofisticadas e sistemas de microscópio sofisticados para fazer monitorização, e eu posso-vos dizer que estes dois equipamentos, por exemplo, fazem hoje monitorização automática de alguns pólenes. Mas temos aqui outro que também é muito simples e que para usar indoor é muito bom, que são uma superfície eletrostática que permite recolher o pó que se vai depositando nos ambientes indoor e depois nós podemos recolher e fazer a análise daquilo que lá encontramos. Mas há também outros, portanto, eles têm formas diferentes, aspectos diferentes e principalmente permitem fazer coisas diferentes, não é? E estes que estão aqui separados dos outros anteriores é porque eles trabalham com várias frações da matéria particulada do ar. Qualquer um destes equipamentos que está aqui nesta imagem permite recolher matéria particulada com dimensões diferentes e, portanto, permite-nos conhecer não só o global, mas começar a perceber o que é da parte mais maior e o que é que faz parte da matéria particulada fina e ultrafina. E agora, se calhar, está a perguntar-se, e porquê? Porquê diferenciar entre uma coisa e outra? Porque, de facto, elas podem atingir, pelo menos no caso do ser humano, zonas diferentes do organismo, enquanto que os maiores, aquilo que chamamos a PM, para matéria particulada superior a 10 micra, fica retida mais ou menos no nariz, e é aí que exerce os seus efeitos, causando, por exemplo, rinite ou inflamação ou faringite, no máximo. Há outras matérias, que são as finas e as ultrafinas, que penetram profundamente no pulmão e as ultrafinas podem até ser absorvidas para a corrente sanguínea, causando doença cardiovascular, por exemplo, portanto, doença noutros órgãos que não apenas o pulmão, está bem? Portanto, a matéria particulada afeta, em primeiro lugar, a mucosa respiratória, o sistema respiratório, mas a componente ultrafina contém moléculas que podem danificar e causar toxicidade noutros órgãos, designadamente o sistema cardiovascular, o fígado e, eventualmente, o cérebro, causando neuropatia. Está bem? E, por isso, pode ser importante, efetivamente, conhecer não só o que é que existe na sua globalidade, mas depois caracterizar de forma mais fina. Portanto, na hora de fazer uma escolha de um equipamento, nós temos que ter em mente o que é que realmente queremos fazer. Qual é a nossa pergunta principal, sabendo que vai haver limitações na interpretação dos resultados, tendo em conta o tipo de amostrador que nós vamos selecionar. Portanto, numa primeira análise, nós temos que definir o problema, temos que fazer um esquema ou definir a estratégia de colheita, fazer a seleção do amostrador e depois, então, saber que aquele amostrador, com aquelas amostras, eu posso tirar esta ou aquela conclusão de acordo com as limitações do próprio amostrador. Se nós formos pensar
Este é o nosso observatório em Évora, portanto, naquela plataforma nós temos vários tipos de amostradores. Há aqui 2 deles que estão aqui indicados, não estão lá as setinhas, mas eu vou já pôr, que estão aqui, que são amostradores que permitem, que são destes última classe que eu vos mostrei, que permite selecionar ou separar a matéria particulada em 2 frações e estudá-la. Temos aqui um outro amostrador, que é aquele que usamos, que está sempre ligado e que permite recolher partículas relativamente grandes e que são identificadas ao microscópio. Este amostrador não permite separar a matéria particulada e só permite analisar, ou pelo menos é adequado para analisar aquilo que se pode ver ao microscópio. Reparem que a capacidade de funcionamento de cada um destes equipamentos é diferente. Ambos têm bomba, mas enquanto um funciona, colhe 800 litros por minuto de ar, portanto ele faz ali uma colheita bastante grande, 800 litros por minuto é quase 1 metro cúbico de ar por minuto, que é colhido, enquanto que este outro monitor trabalha a 10 litros por minuto, que é mais ou menos a nossa capacidade respiratória em repouso. E, portanto, ele pretende representar aquilo que é por minuto inalado por cada ser humano. Podem também ter este aspecto. Reparem que neste observatório, além daqueles mostradores que nós temos ali, temos aqui outros amostradores, alguns deles já são automáticos. Portanto, cada vez mais têm vindo a complexificar os observatórios da atmosfera que se dedicam aos bioaerossóis. Mas se nós viermos aqui um bocadinho atrás, há ali outros aparelhos. Aqueles outros aparelhos permitem-nos medir a umidade relativa, a temperatura, a radiação solar, a direção do vento. Portanto, nós temos neste observatório não só a colheita dos bioaerossóis, mas todo o contexto ambiental, todos os parâmetros meteorológicos que podem afetar a dispersão e a distribuição dos bioaerossóis. E que também acontece aqui neste caso, estão eventualmente menos visíveis. Hoje em dia, por exemplo, para pólen e esporos fúngicos, nós temos redes mundiais de colheita de informação. De facto, todos aqueles pontinhos, cada um daqueles pontinhos corresponde a amostradores colocados em sítios diferentes e eles podem ser manuais, que são aquele que lá está em cima com a bolinha azul, podem também ser automáticos. Nós já vamos tendo cada vez mais amostradores automáticos, mesmo aqui na Europa. Posso-vos dizer que estes amostradores automáticos começaram a aparecer há só 10 anos, portanto é uma tecnologia muito recente, a maioria de facto é manual e é fácil perceber que a Europa é quem mais se preocupa com os bioaerossóis. De facto tem ali uma densidade enorme de amostradores e quando nós vamos fazer a contabilidade, de facto há mais de 1.300 locais de captação a nível mundial de estudo de bioaerossóis, quase 800 deles são de facto manuais e têm vindo a aumentar o número de estações automáticas, que são neste momento já quase 300 estações. No caso do ambiente indoor, os aerossóis estão muito pouco estudados e evidentemente aqui não há rede. Não há nenhuma rede de monitorização por enquanto. Normalmente a monitorização é feita quando é necessário abordar um problema. Primeiro, por várias limitações. Primeiro, porque há questões legais que estão associadas à colheita de amostras em instituições ou em casas particulares. Obviamente é preciso as devidas autorizações. Tem aqui questões que têm a ver com a proteção de dados e com a privacidade. Para além de ser mais difícil, é difícil também estabelecer redes, na medida em que cada ambiente interior é um ambiente distinto do outro ambiente interior, não é? Porque podem estar afetados, a umidade pode ser diferente, podem ter infiltrações de água e nessa altura têm problemas específicos que estão relacionados com isso. Portanto, cada ambiente indoor não é assim, não há um ambiente médio como nós podemos encontrar fora e por isso de facto não há redes. Embora haja muitos estudos na literatura sobre os alergénios e alguns bioaerossóis predominantes no ambiente indoor. Ora bem, então, eu mostrei-vos aqui um conjunto de equipamentos e neste conjunto de equipamentos nós encontramos
várias metodologias de amostragem. Na prática é isto, portanto, nós temos amostradores que são só gravimétricos, e eu mostrei-vos alguns exemplos dos gravimétricos, são aqueles onde a deposição é passiva. Nós aí podemos calcular a abundância relativa dos aerossóis ou dos alergénios, mas essas medidas vão sair por micrograma ou nanograma por metro quadrado, temos que normalizar para metro quadrado da colheita. No caso dos volumétricos, são aqueles que estão equipados com bomba, esses permitem que nós saibamos exatamente a concentração por metro cúbico de ar. E aqui temos não só uma abundância relativa, mas de facto uma concentração que pode ser equiparada ao volume de ar inalado e, portanto, calcular a dose de exposição para cada indivíduo, algo que, no caso dos processos gravimétricos e que se devem à precipitação, não é tão fácil chegar a esses valores. E depois temos os sistemas automáticos, na verdade eles são todos volumétricos, os sistemas automáticos, e permitem também determinar concentração, se bem que estes aparelhos, como eu vos disse, estão a ser desenvolvidos há relativamente pouco tempo e, na verdade, permitem já identificar alguns aerossóis, mas em número limitado, portanto nós não conseguimos determinar, para terem uma ideia, a maioria dos equipamentos automáticos identifica entre 6 e 10 tipos polínicos diferentes, não identifica fungos. Normalmente, ali a nossa Ana Galveias conta 30 pólenes diferentes e vários fungos diferentes, vários tipos de fungos diferentes. Portanto, porque estes aparelhos precisam de ser treinados. Eles estão equipados com algoritmos de inteligência artificial e precisam de ser treinados e, de facto, ainda não estão. Portanto, ainda estamos, para conhecer o esposoma, estamos ainda mesmo muito dependentes da ação humana, da capacidade de pessoas treinadas que reconheçam os aerossóis e que tenham as competências para poder fazer essa identificação. Por outro lado, nenhum dos equipamentos automáticos faz qualquer análise bioquímica. E nós aqui sabemos que as moléculas que lá se encontram, os alergénios ou os lípidos, moléculas diferentes, têm impactos diferentes nos seres vivos, porque têm efeitos diferentes e, portanto, essa parte também não pode ser feita ainda por estes equipamentos automáticos. Portanto, de facto, a nossa ação continua a ser extremamente importante se quisermos caracterizar e determinar os riscos para a saúde, em particular num ambiente que está a mudar. Se quisermos continuar a conhecer os riscos para a saúde, temos que continuar a fazer estas análises ainda com recurso a equipamentos que necessitam de pessoas para fazer a análise dos resultados. Portanto, a grande diferença entre eles, de facto, tem a ver que é esta que aqui está. Portanto, os volumétricos, temos um volume conhecido de ar e, portanto, podemos determinar os alergénios ou outros aerossóis ou outras moléculas em concentração por metro cúbico, enquanto que os gravimétricos nós podemos determiná-los por metro quadrado de colheita feita. No caso dos métodos gravimétricos, eles normalmente, efetivamente, são passivos e dependem muito da superfície onde estamos a analisar a colheita. No caso dos EDCs, que eu vos vou mostrar já de seguida, eles têm uma superfície eletrostática que de alguma forma retém as partículas. Quando elas se depositam, ficam retidas e não são fáceis de remover, e por isso eles são muito úteis, porque se for uma superfície que não é eletrostática, enfim, com qualquer turbulência, nós vamos perdendo a amostra da superfície. Estes são alguns captadores tipo que aparecem no exterior. Estes equipamentos funcionam simplesmente com uma lâmina que está revestida com uma gelatina ou com uma superfície adesiva que permita que os aerossóis aí fiquem ligados e requer análise ao microscópio. No caso dos EDCs, nós podemos fazer mais coisas, porque temos ali uma superfície a partir da qual nós podemos preparar extratos. E podemos preparar extratos proteicos e analisar, por exemplo, a quantidade de alergénios, ou podemos fazer extratos de DNA e obter resultados como os que estão aqui ao lado, em que este trabalho foi feito pelos nossos alunos. Portanto, os EDCs são muito fáceis de usar. Eles foram feitos no âmbito de uma aula de mestrado, não é? Em que fizemos a colheita e a análise, e foram os próprios alunos que levaram os EDCs para casa e os tiveram lá durante quase 2 semanas, entre 10 dias e 2 semanas. Normalmente é o ideal, é o período ideal de colheita. Pode ser entre 1 e 4, 2 normalmente é o que nós preferimos.
e depois nós fomos ver o que é que existia lá nas casas deles e para isso resolvemos fazer análise molecular. Portanto, fizemos a extração de DNA e fizemos a análise do DNA na amostra e vimos que há fungos, normalmente os fungos predominam em ambiente indoor, mas também vimos que há pólen. Portanto, o pólen não é produzido lá dentro de casa, mas na verdade basta abrir uma janela e ele poderá entrar lá para casa. E depois pode predominar ou pode ficar lá muito tempo se nós não aspirarmos muitas vezes. Portanto, uma boa maneira de termos alergia o ano inteiro é deixar o pólen entrar e depois não aspirar, porque ele fica lá. Está bem? Portanto, agora na primavera o ideal é fechar as janelas em certas alturas do dia e abrir só quando há menos pólen no ar. E nós já podemos depois ver um bocadinho como é que isso pode fazer. Portanto, fizemos esta análise, também encontramos, claro, ácaros. Os ácaros são também predominantes em ambiente interior e também são a primeira causa de alergia de rinite alérgica na Europa, se não no mundo, são de facto os ácaros, sendo o pólen a segunda causa de alergia a nível mundial. No caso dos volumétricos, porque é que eu tenho isto aqui? Espera lá, eu tenho para aqui umas coisas que não devia cá estar. Ok, já chegámos cá. No caso dos volumétricos, eu aqui dou o primeiro exemplo, que é um captador do tipo Hirst. Este captador foi desenvolvido já em 1959 pelo Sr. Hirst e por isso ele mantém este nome. Ele pode estar lá fora a fazer colheitas durante 7 dias seguidos e nós temos aqui um tamborzinho, se quiserem depois ver aqui. O tambor vai para dentro, depois podem vir aqui ver, não é? Este tambor está revestido com uma fita, esta fita tem um material adesivo e este material, isto fica lá, controlado por um relógio durante uma semana. Portanto, só é necessário o operador ir lá semanalmente, recolher a fita, recolher o tambor, substitui por um tambor novo, depois traz a fita para o laboratório, a fita é cortada em pedacinhos que correspondem cada uma a um dia, aquele relógio faz avançar o carreto à velocidade de 2 mm por hora, portanto nós podemos determinar a média diária ou podemos determinar inclusivamente a concentração horária e perceber quando é que ao longo de um dia se atinge a concentração máxima de pólen. E o que vemos naquelas fitas? Está aqui uma imagem aqui, podem ser pólenes de vários tipos. Isto está aqui corado a cor-de-rosa, de facto, são pólenes diferentes. Este é um pólen de pinheiro, este é um pólen de azinheira e aquele outro é um pólen das nossas amoreiras que temos mesmo lá ao lado do nosso captador e que, quando elas polinizam, temos sempre ali umas grandes quantidades daquele tipo polínico. Aqui em baixo temos aqui uma fita preta, esta fita preta que está aqui. Esta fita preta foi colocada aqui de propósito, ela também é adesiva, mas é uma fita de carbono que nos permite levar para o SEM para fazer outras análises, nomeadamente o tipo de matéria particulada que aparece absorvida nos pólenes e que pode conter materiais que são tóxicos para o sistema respiratório humano. Portanto, o pólen que nos aparece, estes são talvez os predominantes. Aqui na nossa região temos estes predominantes. Que tem a ver com a nossa floresta, que é a floresta de azinheiras e sobreiros, portanto temos ali os quercos. Depois a oliveira, como é evidente, que é uma cultura muito importante. Temos as gramíneas, que são muito predominantes no Alentejo. E depois temos nas zonas urbanas, temos também o plátano e eu poderia acrescentar aqui o cipreste, que são tipos polínicos os mais predominantes que nós temos aqui no Alentejo. E com estes dados e utilizando este tipo de captador e a sabedoria das pessoas que ficam ali ao microscópio muitas horas a contar muitas partículas, nós conseguimos de facto produzir os gráficos em que mostramos a concentração em momentos diferentes do ano das diferentes tipos polínicos. Esta informação, e conseguimos também, quando temos muitos anos, começar a fazer os calendários polínicos, ou seja, determinar as épocas do ano onde potencialmente vão ocorrer concentrações mais elevadas dos diferentes tipos polínicos. Esta informação é extremamente útil quer para os médicos, quer para os alérgicos, na medida em que podem identificar os momentos em que é mais importante protegerem-se contra as alergias. Porém, estas análises
ou este captador, este tipo de captador, não nos permite fazer, ou pelo menos não é muito fácil obter daqui extratos proteicos, ou extratos lipídicos, ou extratos de DNA, até porque ao ficarem ligadas as partículas a uma superfície adesiva, esta superfície adesiva pode ter vários tipos de composição, depende um bocadinho também das características do clima das zonas onde eles se encontram, mas são substâncias orgânicas e que depois são habitualmente contaminantes na preparação de outros materiais e, portanto, para isso é preferível usar outro tipo de captadores volumétricos, por exemplo, este tipo de captador volumétrico, em que as partículas ficam impactadas num filtro que não é interferente com a colheita de amostras para extração líquida, por exemplo, ou este outro, que é aquele com que nós temos mais experiência e que o temos utilizado ao longo dos anos para determinar a quantidade de alergénios no ar, vários alergénios, recorrendo a métodos imunológicos, designadamente ELISA, ou inclusivamente também a análise de DNA, designadamente análise PCR, para a determinação de DNA e RNA, como também já vimos lá atrás. Como exemplos da utilização deste tipo de captador, temos aqui alguns exemplos das coisas que podemos fazer com os extratos que preparamos. Portanto, quando preparamos extratos proteicos, nós podemos medir a proteína e também os alergénios específicos no ar. Mas se fizermos extratos de DNA, nós podemos medir outras coisas, designadamente determinar alguma partícula que nos interessa particularmente identificar. E neste caso particular interessou-nos identificar o vírus, o SARS-CoV-2. E de facto utilizámos também aquele captador. Na altura em que tivemos, esta análise foi feita já com amostras de ar, quando tivemos os picos mais elevados de Covid, em que foi possível no ar exterior detectar a presença do vírus. Portanto, qual é a utilidade deste tipo de experiências? É, de facto, poder prever picos de ocorrência do vírus, se nós pudermos fazer colheitas nos vários ambientes outdoor, que não há qualquer perigo, não há limitações à colheita, e poder prever que vai haver digamos, com um outbreak, não é? Uma altura em que há um surto, e esses surtos podem ser prevenidos se nós usarmos coisas simples como as máscaras, não é? Como podemos fazer um aviso e promover a proteção de maneira a que os surtos não sejam tão graves como aqueles que aconteceram na altura. Portanto, é de facto, este não é o único vírus importante, estas análises de DNA têm vindo a ser cada vez mais relevantes na medida em que nos permitem detectar vários tipos de agentes infecciosos, designadamente bactérias perigosas como a legionela ou outras bactérias que se transmitem também pelo ar, e outros vírus como o vírus da gripe, e que poderão vir a ser detectados se nós fizermos colheitas com estes equipamentos de alto volume que permitem a obtenção de DNA em condições relativamente adequadas. Estes métodos que se baseiam no DNA são mais baratos do que fazer proteómica, e portanto essa é uma vantagem. Apesar de ser caro, é mais barato do que fazer ELISAs, e além disso o DNA tem a grande vantagem de poder ser amplificado. Além do mais, com as novas metodologias de análise de DNA, como o NGS, ou as diferentes análises que têm aparecido, é possível nós fazermos, por exemplo, um rastreio, uma análise da biodiversidade que se encontra no ar de uma medida só. Portanto, nós fazemos uma amostra, analisamos a amostra por inteiro e é possível obter biodiversidade. Não será possível obter quantidade. Portanto, a quantidade já é mais difícil. Uma coisa é analisar biodiversidade, outra coisa é fazer PCR quantitativo, que requer outras estratégias muito mais finas de análise. Mas para fazer biodiversidade é ótimo. E se nos interessar mais detectar do que quantificar, então pode ser de facto uma estratégia muito boa. No caso da proteómica, de facto os ELISAs são quantitativos e permitem determinar a quantidade de alergénio. Além deste volumétrico, podemos também utilizar outros equipamentos. Este também é um equipamento volumétrico,
é de médio volume, ele trabalha com volumes de 100 a 300 litros. A grande vantagem deste equipamento é ser portátil e poder ser usado em ambientes indoor e outdoor, onde nós quisermos. Ele tem uma bateria e nós podemos colocá-lo a fazer a colheita nos copos que estão previamente esterilizados, que são estes copos que eu também trouxe aqui. Esterilizamos os copos, ele colhe para dentro do copo, pode colher a seco ou a úmido. Este é possível usar com soluções adequadas. Imaginem que queremos colher vírus, e porque nós não queremos vírus vivos, porque senão podemos ser nós infectados, nós podemos ter aqui a solução de inativação do vírus. Colhemos o vírus é inativado, mas mantém a integridade do ácido nucleico para depois ser analisado. E o mesmo para bactérias. Nós podemos escolher aqui as bactérias previamente inativadas se nós formos fazer análise de DNA. É um processo que pode ser, de facto, mais seguro e que é muito usado nos hospitais para fazer o rastreio das bactérias que podem dispersar-se pelo ar nos serviços de medicina e que têm, às vezes, originado surtos importantes e normalmente são resistentes, são poliresistentes e que, portanto, interessa determinar e eliminar, e de facto ele é muito usado em ambiente indoor por isso. Nós aqui também usámos e testámos, inclusivamente acabámos por poder fazer com ele uma patente de uma metodologia para fazer a determinação das cianobactérias. Estas cianobactérias são extremamente relevantes porque elas podem entrar na cadeia de fornecimento de água, da água comum, e algumas delas são tóxicas, produzem cianotoxinas, e as cianotoxinas podem levar a problemas hepáticos, problemas neurológicos e vários tipos de doenças e, portanto, normalmente é obrigatório ir fazendo o rastreio destas cianobactérias nas águas, em particular em albufeiras que estão expostas a grande intensidade luminosa e onde elas podem, de facto, ter surtos de crescimento bastante intensos com produção das cianotoxinas. As cianotoxinas não são sempre produzidas em todo o ciclo de vida das cianobactérias, mas são ativados em determinadas fases do ciclo de vida e são essas que é importante determinar. Neste caso, nós usamos, de facto, técnicas moleculares e correlacionámos com outras técnicas que nos permitiram de confirmar que tínhamos as cianobactérias no meio e determinámos não só o material genético das cianobactérias, mas também os genes que permitem expressar e produzir as cianotoxinas. E, portanto, é de facto um equipamento que se comprovou funcionar muito bem para este rastreio e, sendo portátil, de facto, é possível fazer o rastreio no lago e perceber quando é que há emissão e, portanto, perceber atempadamente e desencadear as medidas necessárias para tratar as águas, evitando que as cianotoxinas cheguem às águas das torneiras de quem as deve conduzir. Portanto, assim, em termos gerais, o que é que eu podia dizer daqui? Assim, em ar de conclusão, digamos assim, ou de mensagem para levar para casa. Será que eu tenho assim um método ótimo? Eu acho que nós hoje não podemos, de facto, dizer que tenho um método que é melhor que os outros. Nós temos métodos que permitem fazer coisas diferentes, permitem obter componentes diferentes do esposoma e é da complementaridade destes métodos que nós podemos, de facto, chegar à definição da quantidade e das características do esposoma. Portanto, eu acho que esta é a principal mensagem para levar. Num contexto de mudanças ou de alterações climáticas, como agora, enfim, estando muito na moda, mas que são realmente relevantes, num contexto de mudança sistemática, é cada vez mais importante ter estes sistemas de registro, na medida em que o ambiente e o tipo de aerossóis podem modificar-se de acordo com os emissores. Se houver alteração das fontes, depois haverá alteração daquilo que encontramos no ar e, portanto, continuar a fazer a monitorização é um aspecto extremamente relevante. E, de facto, como veem aqui, há, de facto, sistemas ótimos para fazer medição ou detecção de pólen e esporos. Há também alguns sistemas que são muito interessantes para fazer a componente e a análise mais bioquímica, designadamente aqueles outros captadores que ali estão, uns mais simples, portanto os EDCs, mas também os captadores volumétricos,
E depois este captador volumétrico, que é muito simpático para fazer a colheita de micro-organismos na medida em que pode funcionar em sistema aquoso e que pode inclusivamente manter a integridade dos micro-organismos no caso de nós querermos fazer cultura para fazer a extração de determinadas estirpes. Essencial é pensar que os métodos nunca são absolutos, nenhum método, e que, portanto, quando nós temos métodos que nos permitem uma maior diversidade, habitualmente têm problemas na parte quantitativa. E o contrário também é verdade. Os métodos melhores para quantificar, frequentemente quantificam uma coisa só e não várias coisas ao mesmo tempo. E, portanto, temos que lidar sempre no laboratório com estas mudanças. E agora vou passar aqui para uma parte final, já não falta muito, eu sei que já estamos aqui um bocadinho em cima do tempo, mas já não falta muito, aqui para uma parte onde eu dou assim um overview mais ou menos geral do que temos feito lá no nosso grupo de trabalho antes de irmos embora, portanto não vos vou amassar muito, mas vou-vos mostrar alguns dos dados que obtivemos. E começava, por exemplo, por vos mostrar aqui os diferentes tipos polínicos, que no fundo vocês já viram, e se calhar, eu não sei se toda a gente sabe o que é um grão de pólen, tenho estado aqui a falar no pólen, ainda não o defini. De facto, o pólen, no fundo, é uma partícula produzida pelas plantas, é para a reprodução sexuada e contém o gâmeta masculino. Além do gâmeta masculino, contém normalmente pelo menos uma ou duas células vegetativas que participam na viabilidade, na manutenção da viabilidade do gâmeta. Portanto, isto é o grão de pólen. Portanto, as plantas fazem isto, não é para nos agredir, infelizmente a agressão é uma consequência de algo que elas necessitam para o seu próprio ciclo de vida. Agora, nós é que as usamos também às vezes de forma se calhar pouco adequada, não é? Por exemplo, em ambiente urbano nós temos muito o hábito de plantar espécies únicas. Não é? E isto se calhar não é uma boa estratégia. Por exemplo, um dos exemplos é o plátano. Aquilo é Évora, isto é Évora, aqui esta cidade é Évora, e todos estes círculos vermelhos correspondem a zonas onde temos plátanos. Se virem, estão mesmo ali no centro da cidade, exatamente onde as pessoas estão e onde passam todos os dias. São ótimos, os plátanos são fantásticos, eles são ótimos árvores de sombra, são muito resistentes aqui ao calor e secura do Alentejo, mas de facto polinizam na mesma altura, não é? E quando polinizam, como são árvores de grande porte, produzem quantidades imensas de pólen aqui no início da primavera, normalmente ali fim de março, princípio de abril, e nessa altura costumamos ter surtos alérgicos que estão relacionados com a exposição brutal a que as pessoas estão a este tipo polínico. Como se isto não bastasse, agora começámos a plantar ciprestes, que por acaso é outra espécie alergénica. Nós escolhemos bem, estão a ver? E que eu posso dizer, por exemplo, que ao longo dos 5 anos tem vindo... Como é que estamos, Ana? Já duplicou a quantidade de pólen de cipreste a que estamos expostos em 5 anos. Porque se planta muito nos jardins, porque é bonita, porque é resistente e, portanto, nós temos a cidade cheia nas zonas novas da cidade, cheia de ciprestes sempervivens, que de facto são muito bonitas, mas que têm sacos de pólen. E quando polinizam, as quantidades são enormes. Estamos a falar, quando falo de quantidades enormes, nós estamos a falar de mais de 1000 pólenes por metro cúbico de ar. Mais de 1000 grãos de pólen, ok? Pode atingir 2000 ou 3000 no pico. Portanto, de facto, ao escolhermos uma espécie para pôr nos jardins todos, nós aumentamos a exposição humana àquele tipo polínico. E a dose nestas coisas é muito importante. A dose é importante. Se nós tivéssemos árvores diversas, se a biodiversidade for grande, as plantas polinizam em momentos diferentes e somos expostos a quantidades mais baixas e diferentes ao longo do tempo, mas mais baixas. E isso faz toda a diferença no que diz respeito ao risco de alergia. Depois, a meteorologia. Será que tem alguma importância a meteorologia? A meteorologia é muito importante, porque os emissores, as fontes emissoras, designadamente as plantas, são muito sensíveis à temperatura, ao grau de umidade, à quantidade de água disponibilizada no solo, e isso afeta claramente a sua capacidade de produzir pólen e, mais ainda, afeta ainda, que eu não sei se tenho aqui este dado, por acaso não tenho num slide anterior, afeta também a competência alergénica que um pólen pode ter.
Por exemplo, no caso da oliveira, e é uma imagem que está lá mais atrás, nós sabemos que as oliveiras de regadio, que são regadas, normalmente produzem pólen que tem 3 ou 4 vezes mais alergénio do que as oliveiras de extensivo e de sequeiro. Pode ter a ver com as variedades utilizadas, mas também pode ter a ver com a abundância de água, que é um fator fisiológico da vitalidade da planta. E estes alergénios são proteínas que são normalmente importantes, por exemplo, para a formação do tubo polínico do pólen, ou então são proteínas que são relevantes na defesa a agressores e, portanto, são estimulados pelos fatores de stress. Estão a ver? Por isso, a forma como o ambiente em que as plantas se encontram também vai alterar a competência ou a capacidade alergénica do pólen e por isso é extremamente relevante que nós saibamos quais são os fatores que favorecem e os que desfavorecem a produção dos alergénios, de maneira a que possamos, controlando um pouco o ambiente ou escolhendo as espécies, diminuir a exposição das pessoas a estes alergénios. Claro que, no fundo, estas tabelas que eu não vou aqui detalhar com demasiada importância, não vou estar aqui com muitos detalhes, que é para não vos maçar demasiado, mas, em resumo, o que estas tabelas mostram é que, de facto, aqueles fatores, portanto, a temperatura, a precipitação e a umidade relativa são extremamente relevantes e alguns deles têm efeitos opostos na produção de alergénios, outros têm efeitos favoráveis na distribuição dos alergénios e, portanto, é relevante conhecer em detalhe os efeitos destes fatores na dispersão polínica. Quase nos finalmente, é também importante referir que, além destes fatores, temperatura, umidade relativa e precipitação, a pressão atmosférica ou alterações de pressão pode ela também ser um fator extremamente relevante aqui, porque pode afetar a integridade do pólen. No caso específico do cipreste, num estudo que nós fizemos, de facto aquilo que vemos é que as pequenas variações na pressão atmosférica para baixo, portanto, a diminuição relativamente pequena da pressão atmosférica provoca a ruptura do pólen de cipreste. O pólen de cipreste é um pólen que tem uma exina, portanto a cápsula é muito fina, é relativamente sensível, não tem poro e, portanto, no fundo, ela está preparada para romper no momento da produção do tipo polínico, do tubo polínico, não é? Claro que se ela rebentar antes de chegar à planta e à componente, à parte feminina da planta, ela vai parar a outros sítios, designadamente ao nariz das pessoas alérgicas a pólen de cipreste. E se os alergénios já estiverem disponíveis cá fora, em vez de estarem encapsulados, eles ficam mais biodisponíveis e isso vai aumentar a exposição das pessoas aos alergénios. E, portanto, este aspecto é um aspecto extremamente relevante na hora de analisarmos, de facto, os riscos para a saúde que este pólen pode ter. Além do mais, este é um daqueles que, de facto, é transportado a longa distância, as árvores também são de porte relativamente elevado e é muito fácil ser transportado a longa distância. Aqui nestes gráficos nós temos aqui, por exemplo, uma imagem de como é que é a variação do pólen durante um dia e se vocês repararem é fácil perceber que é aqui a meio do dia que a concentração de pólen tende a ser maior. Portanto, ali nesta altura do ano e para este tipo polínico, e atenção que não é igual para todos os tipos polínicos, mas para este, o momento do dia em que se atinge o pico varia entre as 10 da manhã e as 3 da tarde, sensivelmente. Ok? Mas, de facto, este é o momento do dia em que se devem fechar as janelas. Pelo menos no que diz respeito a este, ao plátano, às gramíneas, que têm normalmente picos que ocorrem habitualmente a meio do dia e este é o momento de proteger a casa. Depois areja-se a casa de manhã muito cedo ou ao fim do dia já, quando escurece, porque aí o pólen tende a depositar-se e, portanto, é mais seguro, de facto, arejar a casa. Mas, para além disso, o pólen, além de transportar os alergénios, ele transporta outras coisas. Pode transportar, por exemplo, bactérias na sua superfície, pode transportar vírus na sua superfície e, além disso, também pode transportar outros materiais,
designadamente matéria particulada de cariz antropogénico e que pode conter, por exemplo, metais pesados. E os metais pesados têm todo um conjunto de efeitos negativos sobre as mucosas, tornando mais fácil a penetração, porque inflamam, causam uma inflamação local e tornam mais fácil a penetração dos alergénios e de outras moléculas, fazendo com que o pólen, ele próprio, mesmo que contenha uma quantidade similar de alergénio, se torne mais agressivo, porque além de provocar alergia, também inflama a mucosa, mesmo aos indivíduos não alérgicos, e portanto pode aqui haver efeitos de cariz inflamatório não alérgico e que estão relacionados com a presença desta matéria particulada na superfície do pólen. E como já vos tínhamos mostrado antes, de facto ele pode ser transportado de vários sítios e nós encontramos uma correlação muito importante entre a passagem das massas de ar em zonas altamente urbanizadas e a presença, por exemplo, de metais pesados na superfície do pólen, o que nos faz crer que, de facto, essas partículas, nos ambientes urbanos, o pólen é mais agressivo, muito provavelmente porque entra em contacto com todos estes poluentes, transporta-os, tornando-se, portanto, mais nefasto. Para além disso, ele sofre também alterações químicas no ar. Portanto, o pólen está vivo. E isto era também uma mensagem que eu queria dizer aqui. O pólen está vivo enquanto está no ar, como as bactérias e os vírus, que também estão vivos ou viáveis no caso dos vírus. E ao estar vivo, sofre alterações químicas e reage com aquilo que encontra na atmosfera. E outro dos trabalhos que fizemos mostra, por exemplo, que a abundância relativa de alguns tipos de alergénios é modificada pela presença do ozono e dos NOxes no ar. Portanto, não só o pólen, não só estas moléculas podem afetar o sistema respiratório, mas além disso, elas podem afetar as qualidades bioquímicas do pólen e, portanto, tornando-o mais alergénico. De resto, a exposição aos alergénios é ela própria também geográfica, na medida em que ela depende das fontes emissoras e, portanto, as fontes emissoras não são iguais em todos os ambientes geográficos e nós aqui, por exemplo, determinámos neste projeto os alergénios mais importantes, as gramíneas que são transversais a toda a Europa, a bétula, que é uma árvore e que é extremamente relevante no norte da Europa, pouco importante nas regiões mediterrânicas, onde é substituída pela oliveira. E, de facto, aqui, nestes trabalhos, nós podemos determinar variação temporal do conteúdo alergénico do pólen, quer diária, quer anual, o que faz com que a monitorização e a caracterização dos tipos polínicos, de facto, tenha que ser feita anualmente. Ou então nós temos que perceber como é que o ambiente influencia a presença destes alergénios para que o possamos prever. Posso-vos dizer que neste caso não estamos ainda, nós já conseguimos prever mais ou menos que quantidade de pólen é que vai aparecer no ar, com base em alguns dados históricos, mas perceber se ele vai ser muito alergénico ou pouco alergénico ainda estamos, se calhar, no início dos trabalhos para perceber bem como é que os fatores meteorológicos afetam estas componentes para depois podermos, de facto, prever se vamos ter pólen mais alergénico ou menos alergénico. Mas reparem aqui, por exemplo, isto são dados de Espanha e Portugal e eu posso-vos dizer que em Espanha, por norma, a quantidade de alergénio por grão de pólen é habitualmente mais abundante lá do que aqui, ou era, na altura, estávamos na altura em Espanha já com oliveira de regadio, quando fizemos este trabalho, aqui no Alentejo era principalmente extensivo. Já não é assim hoje. E não é assim hoje e este é o panorama atual. Portanto, tem-se vindo a plantar cada vez mais oliveira. De facto, houve um aumento da área de olival em Portugal, com principal preponderância no Alentejo e no Alentejo especificamente aqui em Beja, aqui à volta, perto do Alqueva. Portanto, aqui foi onde se registou o maior aumento da área de cultivo de olival. Esse cultivo de olival não aumentou apenas a área, modificou-se o tipo de olival que temos atualmente no Alentejo. E o que nós vemos é que, desde que houve esta substituição aqui nestes anos, a partir de 2013, 14, em que começou a haver substituição do olival, nós vemos aqui um aumento da quantidade anual de pólen nos últimos 5 anos, que é acompanhada por um aumento da sensibilidade
das pessoas, portanto, da população, a este tipo polínico. Portanto, isto foi o que, de facto, nós vimos, e aqui isto mostra o quão importante é o uso do solo e como é que ele também tem que ser abordado no sentido de esclarecer, de facto, a exposição a que as populações a nível local estão. Portanto, não se pode generalizar nem para todo o país, nem para toda a Europa. Neste caso, nós temos que generalizar as redes de trabalho e de monitorização, mas não podemos esquecer o nosso contexto real, local, porque ele é diferente de outros locais e isso tem que ser tido em conta. Só para terminar, estes são outros trabalhos que estão em curso no nosso grupo de trabalho. Portanto, nós trabalhamos no grupo, no Centro de Investigação, trabalhamos no grupo da Atmosfera, Água e Clima e, portanto, para além dos nossos trabalhos aqui com o pólen e com os bioaerossóis, há aqui outras áreas de trabalho que também são feitas lá, designadamente a previsão do índice UV, que também é muito importante para a saúde humana, aqui mais afetando principalmente a pele, além de outros trabalhos de monitorização que têm vindo a ser feitos neste centro de investigação. Portanto, mesmo agora mesmo para terminar, portanto, os bioaerossóis são de facto veículos dos alergénios e não só, também são veículos de outros agentes inflamatórios e infecciosos e podem constituir de facto um risco para a saúde humana, principalmente a saúde respiratória, mas também para o ambiente, principalmente na saúde das culturas, em particular aquelas que têm valor económico e que afetam tremendamente as populações locais. O contexto meteorológico e climático e a utilização do solo influenciam este esposoma de origem biológica e influenciam quer a distribuição, a quantidade e também as características deste esposoma. Assim, concluía dizendo que há de facto uma necessidade real de monitorizar, de preferência em tempo real, mas sempre que isso não seja possível, contribuir para o desenvolvimento e aqui é um bocadinho já mais o futuro, contribuir para o desenvolvimento de sistemas de previsão, que são fundamentais ou serão fundamentais no futuro para prevenir algumas maleitas, quer humanas, quer ambientais, que estejam relacionadas com a distribuição dos bioaerossóis. Tenho que agradecer às pessoas que trabalham comigo em Évora. Este trabalho não é um trabalho meu, é um trabalho de um grupo. Não estamos todos aqui, estão aqui alguns dos elementos que contribuíram mais diretamente para algum destes resultados, mas faltam aqui, por exemplo, os inúmeros estudantes que já passaram pelo grupo e que fizeram lá os seus estágios e as suas dissertações de mestrado. Não estão todos aqui, os que estão aqui, portanto estou ali eu própria, não é? A professora Ana Costa, que está ali também na imagem, a doutora Helena Ribeiro, que é uma colaboradora nossa da Universidade do Porto, temos ali a Ana Galveias, que está ali, que é a principal responsável por todas as contagens e para o grupo continuar a funcionar, porque eu na verdade faço pouco, a Ruth, que não está neste momento connosco, a Mariana Marques, que também está aqui connosco, falta-nos a Mariana Custódio, que está ali e que está connosco desde que começou, desde o estágio, não é? Portanto, já há 3 anos que está por lá connosco, mas muitos, está aqui a Isabel, que também já não está connosco, mas que fez a tese de mestrado no nosso laboratório, a Marisa Belchior, que não está aqui e que foi responsável por esta análise, por este trabalho que foi feito aqui em Beja, na prevalência do pólen de oliveira e também da sensibilização à oliveira, e mais que eu podia dizer aqui. Portanto, faltam mesmo ali muita gente que contribuiu para todo este trabalho. Se quiserem saber os níveis polínicos aqui da região, podem consultar a nossa página, ou então a página do IPMA, porque na página do IPMA há lá uma plicazinha que diz pólen, e eles têm lá também os níveis polínicos, que são de facto fornecidos por nós para lá. Portanto, podem ir lá. E finalmente, os agradecimentos finais aos mais diversos projetos nos quais temos estado envolvidos e que têm contribuído para que possamos fazer este trabalho, em que se incluem projetos de FCT, projetos internacionais diversos, alguns ligados às ações COST, este autopólen que está ligado à rede europeia de meteorologia e que contribui para o desenvolvimento dos sistemas automáticos e, claro, às instituições envolvidas que sem que nos acolhessem não era possível fazer trabalho nenhum.
Muito obrigada, doutora Célia, pela sua excelente apresentação. Gostariam de fazer alguma questão? Colocar alguma questão? Penso que isto foi realmente um contributo excelente para todos os alunos, para todos os presentes, mas muito em especial para os alunos de Engenharia do Ambiente e Engenharia das Tecnologias Bioanalíticas. Isto, de certa maneira, foi um complemento muito proveitoso de alguns conteúdos que nós referimos nas unidades curriculares de qualidade do ano. Muito obrigada. Eu estou felicíssima da vida, porque acho que, para além da atualidade do tema, porque nós verificamos que, de facto, os fenómenos alérgicos estão a ter umas proporções brutais. Eu ando-me a perceber disso e fico assustada, de facto, e aqui ficamos realmente com... Na primeira pessoa. Sim. Duram mais tempo as nossas... Sim. O nosso sistema imunitário. Exatamente. Exato. Sim. Portanto, ficámos a perceber realmente o que é que se passava. Deixa-me só terminar também, só ficámos a perceber e pronto, agora vai Flávia também, minha colega. Bom, obrigada pela apresentação. Para mim, pessoalmente, muito interessante. Acredito que para todos também é um tema muito representativo para todos. Eu, pelo menos, já faz uns 2 meses que eu estou sentindo os pólenes no chão. Faz todo sentido. E eu queria uma questão assim, na opinião da doutora Célia. Esse trabalho, vamos dizer, com um equipamento mais rústico, também tem essa representatividade em termos científicos? Tem. Porque a gente trabalha com isso, né? Eu aqui sou nova aqui na instituição e estou iniciando a minha área de pesquisa qualidade do ar. Eu trabalho com material particulado e tudo, agora a gente está na parte da monitorização. E uma intenção nossa seria fazer mesmo, de início, uma coisa mais rústica, mas que fosse representativo nessa questão da respiração humana, né? Dessa velocidade, e colocar ali um filtro para reter esses particulados, os pólenes, e a gente tentar fazer uma análise disso, para começar. Eu acho que para começar é ótimo, porque vamos lá ver, o que é que nós podemos não ficar a conhecer? É exatamente a dose de exposição, mas isso eu diria que até é difícil mesmo nestes equipamentos. Nós determinamos a concentração que está no ar. A exposição individual, embora haja uma relação, é sempre muito variável, porque basta que se altere, por exemplo, a exposição de uma criança, o cálculo da exposição é muito diferente da de um adulto. Normalmente porque eles têm uma taxa respiratória maior e, portanto, no fundo, inalam um volume de ar maior. Eu acho que e como viu, há ali alguns equipamentos que são muito rudimentares e que são fáceis de usar e que, para uma primeira amostragem, nos dá a diversidade que existe e até, se for recolhida a intervalos de tempo precisos e determinados, também nos permite inferir sobre o aumento ou a diminuição da concentração, não é? Portanto, embora não venha a ter, possa não ter, porque se não tiver a bomba não sabe exatamente o volume de ar, nós não conseguimos determinar uma concentração no ar inalado, mas conseguimos determinar se aumenta ou se diminui, isso podemos determinar e, portanto, numa primeira abordagem pode ser muito útil para caracterizar um ambiente, eu acho que sim. De qualquer maneira, ficam sempre convidados para se deslocarem aqui um bocadinho mais para norte e, enfim, no que nós pudermos ajudar, estamos disponíveis. Nós temos vários equipamentos também e podemos colaborar e ajudar a desenvolver também essa área aqui, por que não? Não dispensa. Obrigada. Eu também tenho uma pequena pergunta a fazer. Nós falávamos em pólen e não assisti, infelizmente, a toda a apresentação, como pena minha, porque isto apresenta alguns saudosismos para mim. Fiz o doutoramento a trabalhar com uma daquelas captas spores da marca Bacard. Pronto, e dessa maneira queria só perguntar uma coisa, portanto eu não sei tudo e para nós a altenária era muito importante. Pronto, e chegávamos a colher 2.000 esporos por hora. Portanto, eu vi pólen. Vocês têm experiência com outros fungos, nomeadamente com a alternária? Nomeadamente com a alternária, sim. Aliás, temos as lâminas. O que é que se passa com os fungos? Os fungos são ainda mais difíceis de contar do que
o pólen, porque são muitos mais. É assim, milhares deles mesmo, é muitos milhares. Portanto, é de facto um trabalho que consome bastante tempo fazer a contagem de fungos. E nós, devido a limitações nos recursos humanos, temos feito pólen e alternária. De facto, a alternária temos, eu não mostrei aqui os calendários da alternária, mas a alternária é o único fungo que nós contamos regularmente, porque ele está entre aqueles que se crê que seja mais alergénico. Mas, no entanto, há outros fungos. E outros ainda em maior quantidade. E a Ana até sabe responder melhor a isso que eu, mas eu creio que quer os aspergillos, o cladospóreo deve ser daqueles que predomina, o epicóculo também existe muito. Portanto, há de facto, e estes até em maior quantidade que a alternária, mas aparentemente, pelo menos para o sistema, para o homem, são menos relevantes. Mas, por exemplo, o aspergillos é muito relevante para as culturas. A presença de aspergillos pode indicar contaminação das culturas e, portanto, destruição das colheitas. E por isso, de facto, mas sim, contamos a alternária e não contamos todos porque temos limitações de recursos humanos. Sim, mas sim, são muito importantes. E numa zona agrária é extremamente importante monitorizar os esporos fúngicos. E estes equipamentos são ótimos para isso. São. Temos um trabalho que começámos o ano passado e que, enfim, está na tese de mestrado da Mariana. Começámos só a fazer agora. Começámos a medir a totalidade, o black carbon, portanto, o total dos componentes carbonáceos no ar. E aquilo que vimos é que em Évora estão muito relacionados com a queima com as lareiras no inverno, portanto, é quando atingimos os picos, e hão de ser extremamente relevantes durante os fogos. Eu creio que nos fogos há muita matéria carbonácea que chega às cidades e, de facto, esta matéria toda carbonácea inclui um conjunto de compostos de carbono que são agressivos para as mucosas. Alguns deles até são hidrocarbonetos aromáticos para os quais as células humanas têm receptores e que induzem uma resposta direta com alteração dos sistemas de sinalização intracelular. Sim, muito envolvidos no processo inflamatório. Nós, pronto, é como lhe digo, começámos só agora, não temos ainda muitos dados, temos estes dados iniciais em que em Évora encontramos os black carbon mais no inverno e o pólen mais na primavera. Os fungos andam ali no início da primavera, é assim uma coisa ali entre fevereiro, abril, março, por ali. Sim. E também no verão, no verão também temos. Ainda tinha a minha quarta pergunta, que é se devemos ter plantas ou não dentro de casa? A maioria das plantas que temos dentro de casa não produzem pólen, não daquilo que se liberta, não é? Eu normalmente sou assim uma pessoa moderada. Eu mesmo quando me perguntaram se devíamos cortar os plátanos todos em Évora, Deus me livre. Não, as árvores, coitadas, são seres vivos e elas são extremamente relevantes por outras coisas. É importante que elas estejam lá, porque elas tornam o ambiente mais fresco, mais verde, são extremamente necessárias. O que é que se calhar se deve fazer? É podá-las numa altura crucial, que é ali mesmo antes delas produzirem pólen, porque depois ainda dá tempo de virem as folhas e a sombra, mas diminuíamos a exposição de pólen. Tenho mais ou menos a mesma visão relativamente às plantas dentro de casa. Eu acho que elas podem ser benéficas ou maléficas, depende das plantas que nós escolhemos para ter lá. Acho que aí devemos tentar escolher plantas que não produzam pólen, aliás, a maioria delas não produz, ou então são polinizadas por insetos e, portanto, o pólen só nos afeta se nós pusermos o nariz lá em cima e aspirarmos. Caso contrário, ele cai, não é? E fica ali assim uma coisa amarela. Às vezes, quando levamos flores para casa, depois vemos lá um pó amarelo. Esse pó amarelo é pólen, principalmente. Agora, não devem ser venenosas, obviamente. Pronto. Já agora, principalmente se houver animais ou crianças que não saibam que aquilo não se deve comer.
não é? Agora, eu acho que algumas plantas também tornam o ambiente lá dentro de casa um bocadinho mais simpático e se calhar mais humano, porque nós crescemos na natureza, nós levamos a natureza para nós, connosco para dentro de casa, acho eu, não é? Portanto, mas acho que sim, acho que devemos ter alguns cuidados e devemos selecionar as plantas e, em particular, se percebermos que somos alérgicos a uma dada planta, também não devemos ter lá um bonsai feito com essa planta. Porque os alergénios não estão só no pólen, estão muitas vezes nas outras partes da planta, nas folhas e, portanto, pelo menos há alguns tipos de alergénio. A questão é que eles não se libertam muito para o ar, mas devemos diminuir a exposição. Portanto, acho que deve haver uma seleção. Só uma questão, os esporos da alternária, sabe se a origem é possível controlar de alguma maneira? Os esporos, eles são produzidos... são produzidos pela alternária, não é? Pela parte vegetativa na altura da reprodução. Acho que depende bastante da temperatura e do grau de umidade. Normalmente os esporos da alternária podem ter origem em culturas, sim, e no solo, em culturas e no solo. A maioria dos fungos tem origem ou nas plantas, com os quais estabelecem simbiose, ou no solo. Tem outras origens. Há sítios onde eles gostam muito de habitar na nossa casa, nos ares condicionados. Os ares condicionados são um sítio que é fresquinho e a alternária gosta de ambientes frescos e úmido e normalmente cresce no interior dos filtros. Deve ser removidos e limpos com regularidade, porque senão começamos a ter esporos a circular dentro de casa. É daqueles fungos que encontramos quer dentro, quer fora e mais ou menos na mesma concentração, o que mostra que ela não tem origem sempre na rua. Ela, quando tem origem na rua, infecta os espaços interiores, onde depois cresce e se multiplica, tornando os ambientes interiores mais negativos. E, portanto, aí deve haver um cuidado que, aliás, acaba por ser assim transversal aos fungos. As infiltrações em casa são provavelmente as maiores fontes de fungos em casa. E os fungos, mesmo quando não são perigosos por causa dos esporos que produzem, porque podem não ser, eles, dependendo da espécie, obviamente, alguns produzem substâncias tóxicas que dão origem àqueles odores característicos, mas que são substâncias perigosas. Algumas são carcinogénicas e, portanto, devem ser controlados. Sim. Mas sim, não conseguimos tirar nem o pólen nem os esporos fúngicos, porque eles fazem parte disto tudo. Agora, podemos, de facto, controlar a nossa exposição. Isso sim. Sim, nós somos muito reativos aos ares condicionados, seja no todo, particularmente até nos carros. Sim, 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 sim. Enquanto os de casa podemos higienizar. Os do carro é terrível e é provável que esteja muito mais contaminado, precisamente porque o carro circula, apanha poeiras, anda no meio da terra, remove, não é? Ressuspende todos aqueles substratos que normalmente é onde depois nós somos expostos. A nossa exposição a fungos está muito relacionada com os ambientes fechados, pouco arejados e com a exposição à ressuspensão dos solos e dos materiais vegetais, onde normalmente onde normalmente eles crescem, porque de facto eles são uma espécie de limpadores, de recicladores dos materiais em apodrecimento, não é? Portanto, outra fonte importante de fungos em casa que deve ser controlada são os vegetais, que são uma fonte enorme de penicilliums, não é? Os frutos, que nós às vezes não lhes damos importância. Sim, mas são macroscopicamente, mas que são uma fonte importante de contaminação por fungos. De facto, a contaminação por fungos, como vimos ali naquele slide, é muito importante em casa. Muito importante nos ambientes indoor. Tem algum trabalho feito diretamente com a colheita de amostras para quantificação de micro-organismos? Por exemplo, o impacto em solo, em que portanto, não se vai investigar aos micro-organismos por estas técnicas que falou, mas utilizando diretamente uma estrutura. Sim, eu nunca fiz cultura, nós ainda não fizemos no laboratório, mas utilizando aquele captador volumétrico Coriolis, que captem nestes copinhos, estes captadores são talvez eu diria que talvez podem-se fazer por outras vias, mas este é talvez dos melhores para depois fazer cultura, porque aqui nós podemos fazer a colheita de micro-organismos logo em solução
com a vantagem de que, quando temos solução, as partículas maiores normalmente são muito pouco retidas e ficam retidas as mais pequeninas, designadamente os micro-organismos. E depois, como já está em solução, desde que seja uma solução inócua para estes micro-organismos, é possível fazer a cultura e identificar o tipo de micro-organismo que aqui está. A outra alternativa é fazer DNA. O que é que a cultura traz de novo e que é muito relevante? É que o DNA diz só que está presente, não nos diz nada sobre a viabilidade, até pode lá estar presente e está tudo morto. Mas a cultura diz-nos se está viável ou não. E isso no que diz respeito a fungos, a micro-organismos contaminantes, por exemplo, que sejam infecciosos para as pessoas ou para as culturas, é importante não só saber se está presente, mas se estão viáveis ou não. E aí a cultura é um complemento muito importante destas... Isto é só a parte da colheita. Depois as análises terão que ser conduzidos para outros métodos. Nós pessoalmente ainda não fizemos, mas de facto a maioria dos fungos e micro-organismos são colhidos assim e depois são cultivados. Ou assim ou nos EDCs. Os EDCs também não destroem, eles são de posição eletrostática e o processo não é nada destrutivo e é ótimo para depois também fazer colheita para a cultura. De qualquer maneira este, enfim, é mais simpático porque nos permite logo pipetar, é mais prático. Nos outros temos que fazer por zaragatoa, não é? São uns equipamentos próprios de impacto em meio sólido, que é tipo um aspirador. Sim. Pode colher logo, isso basta ter uma caixa de PET com um meio e faz colheita passiva e vê o que cresce, sim. Nenhum trabalho feito com... Ainda não, nós não temos feito essa parte. Por acaso fiz uma vez lá no laboratório porque tinha umas contaminações nas minhas culturas solares, quis saber o que era. E de onde é que vinha? E utilizámos de facto uma estratégia muito simples, que era ter as nossas placas de Petri com o meio de cultura e depois pusemos-las lá no laboratório e deixámos lá estar durante 2 dias e depois vimos o que é que conseguimos, o que é que cresceu naqueles meios. Mas não temos assim um trabalho científico extensivo, não temos muita experiência. Mas é um excelente complemento, está a ver? Aqui um excelente contacto para começarmos a fazer cultura de micro-organismos. Sim, o nosso laboratório de microbiologia é de referência. Sim. E isso é extremamente relevante por isto, porque no caso dos micro-organismos a viabilidade é muito importante. Pronto, Maria João, se queres encerrar, é a nossa diretora. Desculpa pela hora. Nada, hora é essa. Cheguei na altura certa e ainda vi ali os fatores ultravioleta. Nós estamos aqui quase a chegar ao verão. E enquadrei muito bem o que disse dos bioaerossóis, porque nós não temos noção, às vezes, aqui quando usamos nestes nossos ecossistemas tão amplos, que são dos privilegiados, e quando vamos a micro-ilhas, eles anunciam isso muito claramente, nada de bioaerossóis. Não interessa que vocês tenham cá a crema dura, não podem usar nada, porque de facto Exatamente. é uma realidade. Peço desculpa que eu vim de outra situação, mas Ora, essa. tive pena não ouvir o suficiente, mas o pouco que ouvi, adorei ouvi-la. Obrigada. Foi um prazer estar aqui e agradeço muito o convite. E espero que possamos estabelecer aqui parceria. Eu acho que sim. Porque a doutora Teresa Santos estava agora a pronunciar-se, tem sempre muitas metodologias inovadoras para as inoculações e a doutora Olga também, da microbiologia. Exatamente. E o ar precisa. Já está a ver que está a arranjar aqui imensa. Ótimo. Essa clientela. Aliás, já agora, e porque estamos aqui em Beja, nós aqui, o Instituto Politécnico de Beja também faz parte do consórcio do Centro Académico Clínico. Sim. Não é? Se calhar a Escola Superior Agrária não está tão ligada, mas isso não quer dizer que não faça trabalho, mas pronto, não quer dizer que não haja trabalhos que estão relativamente entrusados com os interesses. A questão aqui é que, no fundo, todos estamos no mesmo consórcio e não há razão para não fortalecer aqui as interações. Sinergias. Sinergias. É a palavra deste ano. Plataformas e sinergias. Exatamente. Cooperação e colaboração.